Por conta das fortes chuvas, Minas Gerais está em alerta máximo. Cerca de 36 barragens estão em risco eminente de rompimento, ou até mesmo de transbordamento dos seus diques. Já imaginou a tragédia apocalíptica que seria se elas acontecessem no mesmo dia? Que Deus proteja a nossa nação. As barragens de rejeito foram construídas para proteger a natureza da ação humana, mas infelizmente às vezes o que o homem faz volta para ele. Nossos vídeos têm caráter educacional visando recriar em 3D as notícias veiculadas por jornais, revistas e outros meios de imprensa. No Brasil, existem cerca de 400 barragens. Dessas 400 barragens, 200 se encontram em Minas Gerais, mas apenas entre 40 a 60 são barragens de rejeito a montante. Aquele rejeito de minério, de impurezas que não podem ser descartadas na natureza? Pois é, só que dessas 40 a 60, cerca de 36 estão em estado de alerta emergencial, o que significa que a qualquer momento algum dique pode transbordar ou até mesmo coisas mais graves, como a ruptura de uma barreira dessa. Uma barreira dessa de rejeitos, ela é feita justamente com o objetivo de evitar que esse material tóxico se entre em contato com a natureza, porque quando ele entra em contato com a natureza, ele causa uma coisa chamada bioacumulação, que pode ser até um tema de um próximo vídeo. Já fazem quase 3 anos depois do rompimento da barragem de Brumadinho e desde lá a situação só piorou. Brumadinho que deixou cerca de 270 mortos e até hoje 6 desaparecidos, né? Como eu disse, o Brasil tem mais de 65 barragens de montante, tá? De rejeito a montante. E lá em Minas Gerais tem a maior delas e elas são classificadas em níveis de emergência. E dessas 36, 3 estão qualificadas no maior patamar de risco possível. E esse excesso de chuva que está assolando as cidades mineiras nesses últimos dias, eles podem aumentar ainda mais a preocupação de rompimentos simultâneos. Porque quando uma barragem está próxima de rompimento, geralmente os seus diques começam a transbordar, o que causou muitos alagamentos. Foi como eu falei na notícia de ontem da barragem de Pará de Minas. Mas não é só Pará de Minas que está nessa situação. Existem outras barragens que correm o risco de romper. Você já imaginou o tamanho do desastre se mais de 36 barragens rompessem simultaneamente, ou se pelo menos uma rompesse e as outras transbordassem os seus diques? Seria uma catástrofe apocalíptica. Depois do rompimento da barragem de Brumadinho, algumas estratégias, medidas foram tomadas. Por exemplo, uma determinou que no próximo máximo de 3 anos, essas barragens de montante, elas deveriam ser descaracterizadas. Mas infelizmente essa meta não vai nem sair do papel. Porque segundo a Agência Nacional de Mineração, a ANM, 14 barragens desse tipo do estado não seguem nem sequer um projeto técnico. E também não tinham nem sequer o seu projeto de construção concluído, o que impediria que esse tipo de medida fossem adotadas. Tanto é que algum tempo depois a gente vê esse caos, né? A gente vê uma barragem de Pará de Minas correndo risco de rompimento com 99% já em nível 3, tanto é que tiveram que evacuar 7 cidades, e a gente vê mais 36 barragens nessa mesma situação, sendo 3 barragens imensas, todas elas de rejeito. A gente tem algumas barragens em situação de emergência, como por exemplo a de Nova Lima, a de Ouro Preto, né? Nessas cidades assim, tem 7 em Nova Lima e 8 em Ouro Preto, se eu não me engano. Tem também barragens em outros estados em situação de emergência. Então, o que vai se fazer a respeito disso? Como é que se repara essa situação? O fato é que são situações que colocam em risco gravíssimo a cidade de Minas Gerais, não só as pessoas, mas também o ambiente em si. Você já pensou o caos que seria, né, entre barragens que rompessem ou até mesmo diques que transbordassem? Então, pessoal, gostou de vídeos assim? Já ativa o sininho, já inscreve no canal e curte para eu continuar produzindo notícias assim. Valeu!